Sabe aquela sensação de que o mundo está girando cada vez mais rápido, mas de alguma forma parece que a gente não consegue acompanhar? Bom, hoje vamos mergulhar na transformação tecnológica que está bem no centro dessa sensação. Uma mudança que está literalmente redefinindo nossa percepção do tempo, do espaço e da própria realidade. E essa é a grande pergunta, né? Porque o impacto da tecnologia vai muito, mas muito além dos aplicativos que a gente usa no celular. Ela está mexendo com as nossas vidas, nossos valores, tudo isso num ritmo que é simplesmente alucinante. O problema é que, enquanto a tecnologia dispara, nossa capacidade de entender o que tudo isso significa parece que ficou parada no tempo. É um verdadeiro tsunami tecnológico, sério. Pensa só, Napster, ICQ, Facebook, smartphones, TikTok, inteligência artificial, tudo isso chegou com força total nos últimos 25, 30 anos. Na história, isso é um piscar de olhos, mas o impacto na nossa vida foi gigantesco. A velocidade da mudança é de verdade impressionante. Para a gente conseguir entender essa revolução toda, vamos organizar nossa conversa em 4 partes, ok? Primeiro, vamos ver por que essa transformação é inevitável. Depois, vamos desvendar uma ideia bem simples, mas super poderosa, a de que todo o mercado é, na verdade, um lugar. Em seguida, a gente vai ver a distorção que isso tudo causou entre o tempo e o espaço. E, por fim, vamos descobrir como a Web3 aparece para resolver esse quebra-cabeça. Vamos começar pelo começo, pelo básico. A função mais essencial da tecnologia, principalmente a digital, sempre foi mudar o jeito como nós, seres humanos, interagimos uns com os outros. E aqui está o pulo do gato. A tecnologia, na sua essência, tem essa capacidade incrível de dinamizar as interações. O que isso quer dizer? Que ela cria jeitos novos, mais rápidos, totalmente diferentes para as pessoas se conectarem e trocarem valor. É essa capacidade de criar novas pontes que é a chave para a gente entender todo o resto. E isso já nos leva direto para o nosso segundo ponto. E a chave para entender essa próxima etapa está escondida numa palavra que todo mundo conhece: marketplace. A dica, olha só, está no próprio nome. Marketplace é a junção de market, mercado, com place, lugar. E isso revela uma coisa fundamental. A ideia de um lugar, seja ele físico ou não, é a condição básica para qualquer mercado poder existir. Sem um lugar, não tem jogo. Essa frase resume perfeitamente. Pensa bem, o mercado só existe se tiver troca. E a troca só acontece se existir um lugar, um ponto de encontro, sabe? É ali que a oferta e a demanda finalmente se encontram. É onde quem tem uma coisa e quem precisa dessa coisa se conectam. E essa ideia de lugar foi evoluindo junto com o próprio dinheiro. Lá atrás, o valor era uma coisa física, super tangível. Gado, sal. Com o tempo ficou mais padronizado, como o ouro e a prata. Hoje, a gente vive num sistema fiduciário, onde o valor é quase totalmente abstrato, baseado na confiança. A tendência é claríssima. O valor está ficando cada vez menos físico, mais sutil. Então, o que a gente tira disso? 2 conclusões muito importantes. Primeiro, nossa relação com o dinheiro ficou bem menos física, mais etérea. E segundo, e mais importante para a nossa conversa, o lugar da troca foi pelo mesmo caminho. Ele está se dissolvendo do mundo concreto e se tornando cada vez mais dinâmico, mais virtual. E é aqui que a gente chega no coração do problema, um desequilíbrio que está crescendo cada vez mais entre a nossa percepção do tempo e a nossa percepção do espaço. A tecnologia simplesmente achatou a nossa relação com o tempo. Pensa no seu dia a dia. A gente pede comida, assiste um filme, fala com alguém do outro lado do planeta, tudo na hora, instantaneamente. Essa aceleração toda fez com que a gente esperasse que nossos desejos fossem atendidos quase em tempo real. Só que tem um porém. A física ensina pra gente que tempo e espaço são tipo 2 faces da mesma moeda. É impossível mexer em um sem afetar o outro profundamente. E é aí que nasce o grande desequilíbrio da nossa época. A nossa noção de tempo acelerou de um jeito brutal, mas a nossa noção de espaço ficou para trás. Para ficar bem claro, vamos usar uma imagem. Imagina que a nossa percepção do tempo é a carroceria de um carro supermoderno de altíssima tecnologia. Agora, a nossa percepção do espaço, bom, ela ainda está na idade da pedra. É como o sistema dos Flintstones, sabe? Movido com os pés. A gente ainda está muito presa na ideia de que um lugar tem que ser físico, material, concreto. E qual o resultado desse descompasso todo? O que a gente vê são profundas anomalias sociais. Nossas estruturas, seja na política, na economia, na cultura, tentam correr para acompanhar a velocidade do tempo,
mas elas vivem tropeçando porque ainda estão amarradas a uma ideia antiga de espaço. E isso cria um desequilíbrio que prejudica todo mundo. Mas é aqui que a história começa a virar. É nesse cenário que a Web3 surge. Ela aparece como a tecnologia que pode ser o novo motor para finalmente consertar esse desequilíbrio crítico. Tá, mas como ela faz isso? O processo acontece em algumas etapas. Primeiro, a Web3 cria experiências virtuais tão ricas, tão concretas, que elas começam a ter valor de verdade. Depois, com o tempo, essas experiências passam a ser vistas como lugares legítimos, e isso, por sua vez, redefine todo o nosso conceito de espaço. E aí, finalmente, o espaço consegue alcançar a nossa percepção acelerada do tempo, resolvendo o desequilíbrio. Então, no fundo, o que é essa tal de Web3? De uma forma bem simples, é isso: uma tecnologia que permite a gente criar formas novas e diferentes de interação. É aí que está o verdadeiro poder da coisa. E o impacto disso, nossa, é exponencial. Olha só o que o gráfico mostra. Quando a gente expande nosso conceito de lugar, as barras de interação, comportamento e oferta e demanda simplesmente explodem. A gente está literalmente criando um universo inteiramente novo de possibilidades. E essa frase finaliza o raciocínio de forma brilhante. A gente está começando a entender que não adianta só modernizar a lataria do carro, a parte de fora, sem mudar o motor inteiro. A gente precisa de uma mudança de sistema, e a Web3 é justamente esse novo motor. A gente não tem uma bola de cristal para saber exatamente como vai ser o futuro. Mas, talvez, pela primeira vez, a direção da viagem está ficando clara. Entender para onde a gente está indo e por quê, esse é o primeiro passo para construir esse futuro de um jeito consciente. E sim, isso deixa a gente com mais perguntas do que respostas. Mas isso não é um problema, é uma oportunidade. Afinal, ter mais perguntas só significa que o campo de possibilidades se expandiu. E no fim das contas, não é exatamente para isso que a tecnologia deveria servir? Fica aí a reflexão.